Cristo esteja entre nós. Hoje nós continuamos no capítulo 17, Seres Perfeitos. Vamos falar sobre o dever, que foi o exórdio e é também o tema da nossa palestra de hoje. Quando a gente fala em dever, a gente fala no dever com um certo alerta, como se fosse até o dever, até um certo fardo. A gente atribui o dever a alguma coisa que temos que fazer, que temos que cumprir. O dever do trabalho, o dever da criação dos nossos filhos, o dever para com a sociedade. Existem leis, que temos que seguir, que é o nosso dever, mas o dever que nós vamos falar hoje não é este dever aí. Nós vamos falar do dever moral. E o dever moral, ao longo que nós fomos fazendo a nossa dissertação, vamos entender que o dever moral, ele requer todo um cuidado para ser feito, mas esse dever, um esforço sobretudo, mas esse dever, ele tem como principal finalidade a nossa felicidade. Então, a gente já vê que é uma coisa boa, não é assim? Se esse dever que nós temos que seguir, ele visa a nossa felicidade, então a gente vê que é uma coisa boa. Lá no Antigo Testamento de Moisés, no tabernáculo, lá do povo judeu, esse tabernáculo, olhado ele de cima, ele tinha um formato de um homem. E lá dentro tinham separações, tá? Eram pavimentos separados com véus. E à medida que você ia tendo uma consciência das leis de Deus, você ia rompendo aqueles véus. Na última camada, no último pavimento, vamos dizer assim, do tabernáculo, estava as tábuas com as leis de Deus. E só quem podia acessá-las era o sumo sacerdote. Então a gente já começa a ver, já começa a fazer uma associação com nós, seres humanos. E Jesus, mais à frente, ele diz que nós, seres humanos, somos os verdadeiros templos. Jesus dá uma conotação à figura humana, saindo daquelas pedras, saindo daquelas estruturas. Por quê? Porque mostra ao ser humano a sua importância e diz para o ser humano que a verdadeira palavra, o verdadeiro ensinamento, as leis naturais, as leis de Deus, que a gente falou lá, sexta-feira retrasada, mais ou menos isso, sobre o semeador. Nós não falamos sobre o semeador? E a gente diz que a semente, que é Jesus, o semeador, que sai para semear, que a semente é jogada, não é assim? E aí os tipos de terrenos, que somos nós, e essa semente, ela vai germinar lá no nosso íntimo, porque é no nosso íntimo âmago que está contido as leis. Por isso que diz que você, acima de tudo, tem que conhecer a si mesmo, para você poder acessar a sua consciência, porque na sua consciência está a resposta para tudo aquilo que você busca. Obviamente, a gente não está deixando de levar em consideração os profissionais que auxiliam na parte da psicologia, da psiquiatria, não é isso. Mas eu estou dizendo que nesse âmago, nesse interior dessa consciência, está todas as leis, tudo aquilo que é necessário para a nossa felicidade. Então, a gente vai percebendo que à medida que a gente vivencia as experiências
e muitas das vezes mais com os erros do que propriamente com os acertos, a gente vai se direcionando melhor nas situações que o mundo apresenta para nós. Por quê? Porque a gente vai se conhecendo melhor, a gente vai se entendendo melhor. Então vamos adiante. Jesus diz que ele e o Pai são um só. E existe um segmento religioso que faz uma confusão sobre essa fala de Jesus, achando que Jesus está dizendo que ele é Deus e que Deus é Jesus. Não. Jesus diz que ele e o Pai são um só, porque Jesus cumpre todas as leis de Deus, exemplifica todas as leis de Deus e vivencia. Até mesmo no último momento, no momento do desencarne na cruz, Jesus ali quebra esse último véu. Mais à frente, Paulo, em suas cartas, vai dizer que Jesus era o sumo sacerdote. Aí eu falei lá atrás que o sumo sacerdote era quem? Vamos ver se vocês prestaram atenção. Quem era o sumo sacerdote? O que ele fazia no tabernáculo? O que ele tinha acesso? Ele tinha acesso às tábuas das leis de Deus, às escrituras que estavam ali dizendo as leis de Deus. Então, como Jesus personificou, como ele exemplificou e vivenciou essas leis, Paulo, mais à frente, em suas cartas, diz que Jesus era o próprio sumo sacerdote. E Jesus diz também que ele e o Pai eram um só, porque ele passa a viver dentro das leis de Deus. Vamos adiante. Então vamos lá agora. Começar com as perguntas aqui. Sem as perguntas, sem a participação, não tem graça. Nós temos, em primeiro lugar, o dever com quem? Em primeiro lugar, o dever. O nosso dever é com quem? Alguém sabe dizer? Como é que é? Fala mais alto. Deus. Com Deus? Não. Em primeiro lugar, nós temos o dever conosco. Em primeiro lugar, nós temos o dever conosco. Eu já disse de outra vez que Deus não tem nada contra aos ateus. Ele não olha assim, aquele ali é ateu, aquele ali eu vou castigar. Não. A preocupação não segue em torno do que você acredita, nem em torno da sua denominação, da sua estender. Não é isso. O que vale são as leis. Como você segue essas leis? Como é que você pratica isso? E o dever está onde? Aonde está o dever? Eu já falei. Onde está o dever? Aonde? Na nossa consciência. O dever está em nossa consciência. Ou seja, você não precisa buscar outra coisa, entre aspas, que não seja a própria consciência. Agora, então, qual é a função das religiões? Qual é a função dos templos? É uma função pedagógica. Há uma função em que a gente, a interação, né? Por exemplo, geralmente quando a gente começa a ver as experiências dos nossos irmãos que compactuam, que comungam dos mesmos pensamentos, a gente vai também se entendendo melhor. Você vê a reação do irmão, aí você pensa assim, poxa, ele reagiu daquela forma ali, poxa, que bacana, Aí você segue aquele exemplo daquele seu irmão, porque você já tem uma afinidade, né? Muito, obviamente, que a afinidade, ela acaba sendo determinante para tudo na nossa vida. Porque é muito penoso você fazer qualquer coisa quando não há afinidade. É por isso que lá em Brasília, enterraram um burro de cabeça para baixo lá, burro não, coitado, burro não tem culpa. Mas fizeram alguma coisa, uma mandinga ali, que aquele povo lá não se entende. E é por isso que a gente está nesse passo que a gente está hoje. É uma torre de Babel, vamos dizer assim. Então, é por isso que a gente está no passo que a gente está hoje. No país que nós estamos, com todas as condições, nós estamos assim. Porque não existe afinidades ali entre as pessoas. Certo? Agora,
obviamente que é necessário que se haja ideias diferentes, que haja diferenças. Há a necessidade disso. E isso que faz também a evolução. Mas eu digo ao ponto que se você sabota o outro simplesmente porque você é de outro partido. Não é porque a ideia dele não é boa, não é porque aquilo ali não possa trazer um benefício, é simplesmente porque ele virou seu inimigo. E falando nisso, não sei se todo mundo sabe aqui, eu torço para o Flamengo. Eu não torço nem para o Grêmio e nem para o Internacional. Mas eu queria dedicar hoje para que a gente pudesse fazer vibrações positivas para nossos irmãos gaúchos que estão lá no Rio Grande do Sul e que estão com toda essa dificuldade toda, né, com as águas, com as chuvas, né, parece que já vai na casa são dezenas já de irmãos que desencarnaram dessa forma, né, perderam suas casas. Então a gente tem que pedir a Deus pelos nossos irmãos gaúchos, certo? Então vamos adiante. A gente muitas das vezes tem algumas dificuldades, né, que são naturais, porque a gente vai se afastando do nosso verdadeiro propósito. E eu disse que o nosso primeiro dever é conosco. E a principal coisa, porque a gente fala muito assim, o missionário. Todos nós somos missionários, porque a nossa missão é sair daqui melhor do que quando chegamos. A gente veio para uma encarnação para sair melhor do que quando chegamos. É óbvio que a gente às vezes olha um irmão e a gente vê ele assim e diz assim, poxa, mas o irmão tem essa, aquela... Mas a gente não sabe como é que ele chegou. Porque quando a gente chega, a gente traz toda uma bagagem pretérita. A gente traz todas as experiências. E esse ser complexo, esse ser passional, esse viajante, né, do tempo, que somos nós, ele traz nas suas emoções as maiores dificuldades. Porque o que muito nos atrapalha são as nossas emoções. A gente está tudo muito claro na nossa cabeça. A gente vai meditar, aí a gente faz aquela, né, faz igual Santa Agostina, faz aquela coisa toda e tal. Só que quando chega no outro dia, quando a gente começa ali naquele convívio, as nossas emoções vão aflorando aquilo que a gente trouxe lá de trás. E tem gente que chega aqui com uma bagagem, eu não sei se aqui alguém viajou na época da Itapemirim, lá, e a gente vê o povo chegando lá com carro, e a sogra mesmo não arruma, até com pé de manga ela chegou lá. Um montão de caixa, com um montão de coisa, é isso que a gente traz. E quanto mais coisa pesada que a gente trouxer lá de trás, mais vai dificultando essa caminhada aqui. E o mais interessante de tudo que nós estamos falando hoje é que, assim, quando a gente se aproxima e cumpre as leis, quando a gente porque se aproximar de Deus é você ir cumprindo essas leis, certo? Quando a gente vai se aproximando, os sofrimentos, eles vão ficando menores. E quando a gente vai se afastando, os sofrimentos vão ficando maiores. Ou seja, o sofrer e o não sofrer é uma escolha que nós fazemos, muitas das vezes inconscientemente, mas nós fazemos essas escolhas. Então, às vezes a gente está aqui e a gente atribui o nosso sofrimento ao outro. Só que isso não é verdade. O nosso sofrimento não está no outro. O nosso sofrimento está em nós, com a nossa capacidade ou incapacidade de lidar com as adversidades. O momento que você se afasta, o momento que você se distancia do seu verdadeiro propósito, da sua verdadeira jornada.
E aí tem aqui um exemplo da escada. Vamos dizer assim, você tem seu filho, seu marido, sua esposa, quem quer que seja. E aí, você quer que ele esteja bem. Você quer que ele siga por um bom caminho, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Você não pode viver as experiências por ele, por essa pessoa. Você tem um muro, a pessoa quer subir no muro. Você vai lá, pega a escada, coloca a escada para que a pessoa possa subir nesse muro. Mas você não pode pegar essa pessoa nas suas costas ou você subir lá por ela. Por quê? Primeiro, porque você vai tirar dessa pessoa a possibilidade dela vivenciar aquilo que ela tem que vivenciar neste plano. Se você começa a viver a vida da outra pessoa, se você começa a interferir nas decisões da outra pessoa, mesmo que você faça isso com a melhor das intenções, você não está ajudando essa pessoa. Pelo contrário, você está deixando a pessoa, não, você está deixando de viver a sua vida e não está deixando que aquela pessoa também viva a sua vida. E um ser, quando ele está encarnado, o espírito encarnado, ele tem todas as ferramentas para a sua felicidade. Quando da proposta da Terra Prometida, vamos dizer assim, vamos pegar essa simbologia, que seria a felicidade, ela é feita para todos, não é exclusiva para um segmento religioso, para um determinado povo, é uma promessa para todos. E esta Terra Prometida é a felicidade. É o momento que você começa a não mais sofrer com aquilo que está à sua volta. Ah, você vai deixar de ter empatia? Não vai deixar de ter empatia. Eu vou contar uma história aqui rápida. Já falamos que o dever tem que respeitar, né? Tem que respeitar o livre-arbítrio do outro. Mas eu vou contar aqui uma história rápida aqui para a gente, que se a gente quer exemplificar nos dias atuais a caridade, na minha concepção a gente tem que falar de Chico Xavier, que é quem melhor exemplifica a caridade. O Chico, quando alguém desencarnava, ou quando alguém tinha uma perda, e chegava para o Chico chorando, com alguma dificuldade, o Chico chorava também. Aí vocês vão dizer assim, ué, mas no desencarne, o Chico não tinha todo o conhecimento, mas o Chico, eu vou até ler aqui, só para a gente não ficar aqui, ó. O Chico chorava com o desencarne de alguém, deixava a dor do outro entranhar no seu coração, para compartilhar a sua dor, consolando com suas próprias lágrimas. Oferecia o silêncio, um abraço e um ombro para quem sofria. Então, mesmo o Chico, com todo o conhecimento das leis, com todo o conhecimento do plano espiritual, dessa passagem toda, ele não chegava para essa pessoa e dizia assim, não, minha irmã, mas agora ele vai estar bem, agora ele descansou. Não, mas a morte não existe. O Chico não fazia isso. Por quê? Porque na hora que você está sofrendo, na hora que você está abatido, na hora que você está derrubado por uma dor, a última coisa que você quer ouvir é que aquela dor ali é pequena ou é a sua mente que está criando ela. Porque aquilo ali não é tão desesperador. Muitas das vezes, como o Chico fazia, você quer somente uma pessoa para chorar junto com você. Porque eu perdi meu cunhado, que era uma pessoa que eu tinha como meu pai, e uma das coisas que eu mais me abateu, também com o desencarne de minha mãe também, foi que não tinha ninguém para chorar comigo, porque eles desencarnaram lá no Rio e eu estava aqui. Então eles tinham uma importância muito grande na minha vida.
E eu não tinha ninguém para chorar comigo, às vezes a gente precisa só de uma pessoa para chorar junto com a gente. E eu fiquei muito tempo desencarnando da minha mãe para superar, porque eu não chorei. Eu só fui chorar muito tempo depois. E eu, às vezes eu estava do nada fazendo alguma coisa, a lágrima desceu, eu não sabia o que era, eu fui entender que isso daí era do desencarne de minha mãe. E do meu cunhado também passei uma situação mais amena, mas também semelhante, porque não estava. Então, muitas das vezes, o dever da caridade, ele fala mais alto. Aliás, o dever da caridade, ele tem que falar mais alto sempre. E nós, muitas das vezes, negligenciamos isso. Já aconteceu comigo, e acontece às vezes, e aí eu quero consertar, mas aí já foi. Por quê? Porque, acima de tudo, o nosso dever é para também com o outro. A gente tem que enxergar a face de Cristo no nosso semelhante, ainda que possa parecer difícil, e é difícil, não é fácil. Mas como eu disse que durante a dissertação de hoje, que seria uma coisa positiva esse dever, que é positivo, porque a gente criou uma ideia do dever, muitas das vezes, que a gente já foi criada assim, é cultural, né? A pessoa diz assim, não, quando você tiver teus filhos, que você tiver o dever de educar, você vai ver como é que é. Quando você casar e que você tiver o dever com o seu marido ou com a sua esposa, você vai ver como é que é. Então, na nossa mente, o dever já foi ficando uma coisa. A pessoa chegava com o dever em casa, né, para fazer, aí a mãe dizia, faz logo esse próximo para poder brincar, se livra logo disso. Não era assim? Faz logo essa lição, se livra logo disso, acaba logo com isso para você ficar livre. Quer dizer, então a gente culturalmente já foi incutido na nossa cabeça que todos os deveres, todos aqueles compromissos que a gente tinha, era penoso. A gente não foi criado dizendo assim, faça esse dever, que isso no futuro aí vai ser uma coisa muito positiva para você. Quando era para ir para a igreja, tinha que ficar caçando, né? Eu comecei a minha vida assim, na religião é complicado, porque eu já passei por religião, mas vamos lá. Mas no período que eu estava na igreja católica, que todo mundo era católico, e tinha as outras religiões, quando eu perguntava na escola, qual a sua religião? Você botava católico, apostólico ou romano. Nem sabia o que era isso. Mas o cara botava lá, católico, apostólico e romano. Então, na hora de ir para a igreja, tu não vai para a igreja não? Tá bom. Então, depois você não reclama. Então, até na questão da religião, já era colocado um peso. Geralmente, quando a pessoa estava fazendo muita coisa errada, esse menino só tem um jeito, se levar ele para a igreja. Então, a gente foi crescendo com isso. Só que não é desta forma. Principalmente esse dever que a gente está falando, que é o dever moral. E o dever, toda pessoa tem um tempo. Tem pessoas que absorvem mais rápido as leis de Deus, e tem pessoas que são mais lentas na absorção dessas leis. Tem pessoas que conseguem com mais facilidade, assimilar aquilo que é melhor para si mesmo. Eu já falei da questão das experiências e dos erros, que os tropeços são naturais, porém você não pode ficar como... tem uma história rapidinha de um cidadão que entrou numa rotatória, e ele tinha consumido álcool. Aí quando ele entra na rotatória assim, eu já contei até o final, mas era o seguinte, ele entra num determinado ponto, e quando ele passa tem uma blitz, e aí o guarda para e pede um valor a ele. Aí ele sai, quando ele anda mais 50 metros, tá blitz de novo. Aí o guarda pede mais um valor a ele. Aí quando ele roda mais 50 metros, aí chega uma hora que o guarda diz ele, faz o seguinte, me dê tanto aqui que eu te tiro da rotatória. Então não é natural que a gente fique passando na rotatória da vida, cometendo os mesmos erros. É natural que você erre em um ponto aqui, erre em um ponto ali, mas não é natural você ficar cometendo os mesmos erros, porque o mesmo erro, ele está diretamente ligado a uma
rebeldia com relação às leis. A gente está vivendo esse momento, né, da transição planetária, e a gente está vivendo uma crise muito grande, uma crise moral, ética, justamente por causa dessa rebeldia, dessa falta de compromisso com as leis de Deus. E com relação a essa interação dos homens com Deus, é uma coisa, se eu for perguntar para cada um aqui, cada um tem uma visão diferente de Deus. Cada um vê Deus de uma forma diferente. Porém, todos nós vemos Deus, temos as nossas particularidades, temos visões diferentes, mas uma coisa é comum para todos, que é Criador. Não é isso? Ou alguém discorda que Deus é o nosso Criador? Alguém discorda que é o Criador? A gente tem visões particulares, diferentes de Deus, mas é de senso comum que Deus é o Criador, não é assim? Ou não? Vemos como Criador Deus? Vemos Deus como Criador. Então, se Deus é o nosso Criador, o que a gente espera de Deus como Criador?